Olá, tudo bom? Essa é a nossa aula 2, da qual a gente vai tratar sobre distribuição de frequência. A gente já viu na aula um sobre as definições do que é população, do que é amostra, né? Agora a gente vai passar a parte do cálculo. A gente sabe que a gente vê números em todo lugar, né? Em qualquer lugar que estejamos. Quando a gente está assistindo TV, por exemplo, aquelas eleições eleitorais, como a gente faz aquele percentual, como eles fazem, né? Para saber quem está ganhando, quem está perdendo e assim sucessivamente. Na previsão de tempo, quando eles estão lá vendo qual é a previsão para Manaus, ali estão trabalhando com análises. Então a gente vai começar a estudar sobre a distribuição de frequência simples. Tem alguns assuntos, gente, que a gente não precisa ficar perdendo tempo aqui para falando definições, conceitos. Um simples exemplo já vai fazer com que a gente entenda o conteúdo, essa parte de distribuição de frequência. Então vamos lá. Então, gente, nesse primeiro momento eu vou explicar para vocês o que seria o ROL. ROL basicamente é pegar os dados pesquisados e colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente, mas geralmente usa-se a ordem crescente. Vamos pegar esse exemplo. Eu fui pegar as notas dos alunos da escola Alice Salerno, né? E as notas obtidas aleatoriamente foram essas: 8, 7,5, 9, 4,5, 3, 2, 7 e 8, né? Como a gente pode ver. Eu vou organizar esses dados pesquisados, né? De tal forma que seja em ordem crescente, do menor para o maior. Vamos fazer assim, então. Qual é o menor aqui? 2. O próximo? 3, né, gente? Qual é o próximo? 4,5. O próximo? Qual seria? O 7, né, gente? Me ajudem aí. Vamos lá. O próximo, 7,5. Vou colocar aqui embaixo. O próximo seria 8, né, gente? O 8 se repete duas vezes. E o último seria o 9. Note que a gente agrupou esses dados em ordem crescente, do menor para o maior. Essa é a primeira ideia para a gente poder entender como se distribuir uma frequência. Bora lá. Então, professor, como é que eu posso montar a minha distribuição de frequência? Vamos ver esse exemplo. Peguei aqui os dados, eu já agrupei esses dados para a gente facilitar a gente a colocar esses dados na tabela. Peguei aqui, vamos supor que eu peguei dados de uma pesquisa para saber a massa de determinados alunos na escola Alice Salerno. Os dados obtidos foram esses, como vocês podem ver. Vamos agora colocar esses dados na tabela. Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Perdoe a minha letra, tá, gente? Estou tentando melhorar. Vamos lá. O XI basicamente é colocar esses números em ordem crescente, do menor para o maior. Vamos lá. Quais os números que são apresentados no ROL? 50. E o FI, que seria a frequência absoluta, seria basicamente o número de vezes que aparece o elemento, o FI, note aqui, que seria quantas vezes que se repete o 50? 3 vezes, né, gente? Olha aqui, 1, 2, 3. Beleza? Vamos continuar da mesma forma embaixo. O XI seria a massa 65, né, quilogramas. E quantas vezes se repete? 4 vezes, né, gente? Vamos fazer com os demais. 70, quantas vezes se repete? 6 vezes, né, gente? Então, vou colocar aqui o 70. 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora o 72. Coloquei aqui, Perdão, ainda não tinha mostrado. 72.
Quantas vezes ele se repete? Bora ver aqui na tabelinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 vezes, beleza? Vamos lá. E o próximo número seria o 80. Se repete 2 vezes, né? Como a gente pode notar aqui, ó. 1, 2. Até aí tudo bem, gente? Beleza? Vamos lá, então, colocar. 2 vezes. Ó, nesse primeiro momento, pra gente entender melhor, a gente vai precisar organizar primeiro essas duas tabelas como a gente fez. Com a frequência absoluta, a gente consegue preencher as demais colunas, beleza? Tenho isso em mente, vamos lá. Agora aqui o total, ó, é o total somado da frequência absoluta, que seria quanto? 3, 7, 13, 18, 20 é o total, né, gente? Vou colocar aqui 20, beleza? Vamos agora, então, à frequência acumulada. Eu vou mostrar aqui como fica. Olha só, na frequência acumulada, é o total acumulado, a soma de todos os elementos até o elemento atual. Mas como assim, professor? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos repetir esse número. Ó, e agora, aqui embaixo, nessa observação, na segunda observação, a gente vai fazer o seguinte. 3 mais 4, que seria 7. Entenderam? Ó, o que quer dizer então? Que até o número 65, do menor até o 65, tem 7 números. Percebam? Olha, bora ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Concordo? Vamos lá, continuar então. Somando. 7 mais 6, olha só. 7 mais 6, 13, né, gente? 13 mais 5, 18. 18 mais 2, 20. Note que a gente já tem um total, né? Logo a gente não precisa, porque o total aqui é 20. Por isso que eu coloquei em vermelho, tá, gente? Vamos prosseguir. Entenderam, né, gente? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, coloque nos comentários que a gente vai responder. Bora lá. Agora, o que seria esse FRI, professor? Seria a frequência relativa absoluta, que seria nada mais que a divisão da frequência absoluta pelo total de N elementos de dados da sua pesquisa. Ou seja, vamos fazer aqui esse exemplo aqui, esse primeiro. Vamos colocar aqui, ó. O FI, quanto é esse FI aqui, ó? 3, né? Então, ó, 3 sobre... Qual é esse somatório de FI, que seria o número de elementos que a gente possui, número de números, né? No caso aqui, ó. Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 com mais 10, né? 20 elementos, que a gente já calculou aqui, ó. 20 elementos, beleza? Então vai ser 20 vezes o 100 para a gente colocar em percentual, né? Vamos lá. Ficando assim um total de quanto, gente? Calculem aí para ver quanto fica. Vamos lá. Cancelando aqui, né? 30, 15%, né, gente? Beleza? Fazendo com os demais números agora. Vamos lá. 4 sobre 20 vezes 100. Quanto dá, gente? Vamos lá. Dá 20%, né, gente? 20%. Vamos lá. Se você não quiser colocar esse cálculo aqui, não é necessário, tá, gente? Você já pode fazer uma folha separada. Aqui é só colocar o percentual. Beleza? Vamos lá. Próximo número. 6. 6 vezes 20. Sobre 20, perdão. Vezes 100, né? Vamos lá. Dá quanto, gente? 30%, né, gente? Calculem aí. Agora com 5. Olha só. Vocês estão entendendo? Bora lá. Que dá um total de quanto, gente? 25%, né, gente? E agora aqui, o 2, né, gente? 2 sobre 20 vezes 100. Que daria quanto, gente? Daria
10%, né, gente? Beleza? Olha só, gente, note que quando a gente somar esse percentual, essa porcentagem, vai dar um total de 100%. Gente, observem bem, sempre tem que dar esse 100%. Se não der, tá errado alguma coisa, beleza? Bora somar então. 15 mais 20, 35. 35 mais 30, 65. 65 com 25, 90. 90 mais 10, 100%, né, gente? Beleza? Até o momento, então, estamos indo bem. Vamos lá. Agora, o que seria, professor, essa FRI? Note que, para a gente simbolizar cada definição, a gente coloca siglas, né? Ó. O F minúsculo, aqui é o F maiúsculo. Note isso aqui, gente. Eu coloquei o material de apoio para vocês lá no Google Sala de Aula, para vocês acompanharem, beleza? Vamos lá. Então, o que seria isso aqui, professor? A frequência relativa acumulada basicamente é a soma da frequência relativa absoluta ao total corrente. Em outras palavras, pegue a última frequência relativa acumulada que você encontrou e some a frequência relativa absoluta desse valor. Ou seja, eu me perdi, professor. O que eu faço? Vamos lá, vou te dar esse exemplo. Vamos aqui repetir o 15. É basicamente pegar e somar, ó. Vamos repetir o 15. Somar, né, ó. Tá entendendo? Fazer a mesma coisa, ó. 35 mais 30, 65. Ó, 65, né? 65 mais 25, 90. 90 mais 10 é 100%. Beleza, gente? Espero que estejam compreendidos. Qualquer dúvida, já sabem, né, gente? Essa foi a nossa aula esse nosso pequeno exemplo de estatística. Essa é a distribuição de frequência simples, gente. Mais pra frente a gente vai aprender sobre as classes de intervalos para colocar na tabela. Tem muita coisa boa por vir. Agora vamos ficar com os exercícios com o nosso professor residente Giovanni. Muito obrigado, gente. Olá pessoal, dando continuidade ao vídeo sobre distribuição de frequência, a gente vai resolver essa questãozinha aqui, ó. Dada a distribuição de frequência, aí ele dá aqui uma tabelinha, ele vai dar uma tabelinha com XI e com FI, né? XI é os dados e FI é a frequência absoluta, né? Em algumas questões vai vir uma tabela com os números todos embaralhados e vocês vão ter que fazer o rol e organizar tudo, né? Normalmente a gente organiza em ordem crescente, né? Mas aqui já está tudo organizado, né? Determine o somatório de FI, a frequência relativa absoluta e a frequência relativa acumulada, né? Então, para resolver essa questão aqui, a gente vai construir uma tabelinha, né? Aqui eu vou construir a tabela mais bonita que vocês vão ver hoje. Então a gente vai ter aqui, vou botar de azul. Então a gente vai ter aqui o I é a classe, tá? Vou botar aqui para vocês. É a classe. Normalmente essas tabelas têm classes, tá? E a gente vai ter XI, né, que é os dados, e FI, que é a frequência absoluta, né? Então vamos aqui preencher aqui na tabelinha com os dados que ele já dá. Então, na primeira classe vai ser XI vai ser 3 e FI vai ser 2. Na segunda classe, o XI vai ser 4 e o FI vai ser 5. Na terceira classe, XI vai ser 5 e FI vai ser 12. Na quarta classe, XI vai ser 6 e FI vai ser 10. Na quinta classe, XI vai ser 7 e FI vai ser 8. Na sexta classe, XI vai ser 8 e FI vai ser 3. Não vai ter sétima classe, né? Até a sexta. E tá aqui, né? Então a primeira coisa que ele pede é o somatório de FI, né? E o somatório de FI, primeiro, o somatório ele pode ser escrito assim, né? Como esse símbolo aqui, ó. Somatório de FI, né? Que nada mais é que somar tudo isso aqui, né? E somar tudo isso aqui nada mais é que a frequência acumulada. Então a gente vai ter aqui o FI
I, né? Fzão I, né? Quando é o F maiúsculo é a frequência acumulada, né? Fiquem atentos aos sinais, né? Para vocês não se confundirem. Então, a gente vai somar isso aqui, né? Vamos lá, né? Repete aqui o 2, a partir do 2 a gente soma com o próximo, né? 2 mais 5, 7. 7 mais 12 é 19. 19 mais 10 é 29. 29 mais 8 é 37. E 37 mais 3 é 40, né? Então a gente fez o somatório de FI. O somatório de FI é 40, né? Na frequência acumulada. Então agora ele vai pedir a frequência relativa absoluta. O que é a frequência relativa absoluta? A frequência relativa absoluta nada mais é que a frequência absoluta é dividido pelo somatório da frequência absoluta, né? Vezes 100, porque quando a gente faz vezes 100 vai ficar em porcentagem, né? Então é essa formulazinha aqui que a gente usa, né? Vou botar essa formulazinha aqui para esse lado aqui, porque eu vou abrir a calculadora, tá? Nesse tipo de questão vocês podem usar a calculadora, não tem problema nenhum, porque o objetivo aqui não é mostrar que vocês sabem calcular, tá? E até melhor assim, porque são muitos cálculos e provavelmente você pode se perder se você fizer à mão, né? Então, usando a calculadora e a fórmula, né, que é a frequência relativa absoluta, que é Fi sobre o somatório de Fi vezes 100, para ficar em porcentagem. Então, Fi é esses números aqui, né? E o somatório de Fi é o 40. Então, eu vou fazer aqui na calculadora todos esses cálculos, depois eu vou passar para a tabelinha aqui. Então, fica 2 dividido por 40 vezes 100, fica 5%. Aí o próximo. 5 dividido por 40 vezes 100. O próximo é 12 dividido por 40 vezes 100, que é 30%. O próximo é 10 dividido por 40 vezes 100, que vai ficar 25%. O próximo é 8 dividido por 40 vezes 100, que vai ficar 20%. E o último que é 3 dividido por 40 vezes 100, e vai ficar 7,5%. Então eu vou passar tudo aqui para a tabelinha, tá? Então eu passei tudo para cá, né, para a tabelinha. E perdoe aqui meu símbolo de porcentagem, não, dos mais bonitos do mundo, né? Mas somando isso aqui tudo, ó, todas essas porcentagens tem que dar 100, né? Se vocês somarem vai dar 100%, né? Sempre tem que dar 100%. Aí vamos fazer aqui mais uma coluna para nossa tabelinha, que vai ser a frequência relativa acumulada, né? Que nada mais é que... aqui o Fzão, né? Calma aí. O Fzão, né? Frequência relativa acumulada, né? FRI, né? Que nada mais é que somar todas essas porcentagens, né? Que fica como 5%, né? Aí soma com o próximo, 12,5 mais 5%, né? E vai ficar Então, fechou, pessoal. Essa é a questão, né? Então, pessoal, vou passar apenas essa questão porque todas as questões desse tipo são muito parecidas. Mas no próximo vídeo vamos nos aprofundar no assunto de distribuição de frequência.
E a gente também vai passar uma atividadezinha para vocês e eu espero que todos façam, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida na atividade ou no vídeo, vocês podem tirar suas dúvidas, tá? Vocês podem mandar lá no WhatsApp ou no grupo do WhatsApp suas dúvidas. Quem tiver lá e vai se esforçar ao máximo para responder.